Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 46 ao verso 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu tenho dito já há muito tempo que há uma diferença significativa, às vezes, entre o tempo que alguém tem de vida e a maturidade que essa mesma pessoa deveria ter. Infelizmente, tempo nem sempre é sinônimo de maturidade. Um casamento que já tem um bom tempo de história nem sempre é um casamento maduro. Uma pessoa que já tem um bom tempo de vida nem sempre é uma pessoa madura. Seria bom se assim fosse, mas infelizmente nem sempre assim é. Pessoas que já estão há um bom tempo no caminho da fé e ainda não têm uma fé madura. Ainda tem uma fé oscilante, vacilante, que se deixa abater por qualquer circunstância adversa. Quando o desafio da fé é também o desafio da maturidade, de crescermos em Deus. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É necessário crescer. Paulo também diz: até que cheguemos à maturidade, à estatura de pessoas perfeitas, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus. O próprio Jesus disse no seu sermão mais conhecido: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Nós precisamos amadurecer, irmãos. E a nossa fé também precisa amadurecer. E é isso, na minha opinião, que nos liga ao nosso texto de hoje. Embora aparentemente isso não esteja tão claro. Há duas razões pelas quais eu acredito que esse nosso texto trata de maturidade e de maturidade na fé. Esse cego que teve uma fé tão forte que experimentou uma cura maravilhosa de Jesus naquele dia. São duas as razões pelas quais eu acho que esse texto nos fala de maturidade na fé. A primeira é contextual. Tem a ver com a posição desse texto no contexto do Evangelho de Marcos. Se você já leu, se você já estudou o Evangelho de Marcos, você sabe que o Evangelho de Marcos pode ser dividido em 3 grandes blocos. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 8, verso 21, Jesus faz muitos milagres. Alguns desses milagres trazem fama para ele, principalmente no capítulo 1. Muitos desses milagres trazem oposição, principalmente do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 6, quando nós encontramos no Evangelho as famosas narrativas de conflito, e os primeiros adversários de Jesus começam a se levantar. No capítulo 4, Jesus conta parábolas sobre como é difícil a semente do reino perseverar ou frutificar ou dar os resultados necessários. Muitos corações se fecham para a semente do reino. A partir do capítulo 4, verso 50, Jesus começa a fazer alguns milagres muito interessantes. Por exemplo, acalmar uma tempestade, o poder de Jesus sobre a natureza. Depois, expulsar um demônio, uma legião de demônios de um homem.
seu poder sobre os espíritos malignos. Depois ele cura uma mulher hemorrágica que tinha um fluxo de sangue, seu poder sobre a enfermidade. E finalmente ele ressuscita a filha de um homem, seu poder sobre a morte. E assim Jesus vai mostrando quem ele é. E com todos esses sinais, maravilhas, o evangelho de Marcos é muito corrido, um evangelho com muita ação. Nesse primeiro bloco, Jesus vai revelando quem ele é. Quando chega o capítulo 8, a partir do verso 22, começa um novo bloco, que vai até o capítulo 10, versículo 52. E é um bloco sobre discipulado. Nesse bloco, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nesse bloco, Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos respondem: Elias, João Batista, algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí eles respondem, Pedro, numa frase cristológica maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse bloco, Jesus convida os discípulos a andarem de acordo com a palavra, convida os discípulos a serem como crianças, mostra que é necessário evangelizar. É um bloco muito interessante em que Jesus ensina muitas coisas, porque o centro é o discipulado. E aí vem o último bloco, que começa no capítulo 11, primeiro verso, vai até o final do capítulo 16, quando Jesus experimenta o caminho da cruz e ao final desse processo ressuscita e comissiona os seus discípulos. Em Jerusalém, Jesus entra só para morrer. Não faz nenhum milagre, não opera nenhuma grande maravilha. O caminho do Messias é o caminho da cruz. E Jesus vai à cruz, morre na cruz, dá a sua vida na cruz, mas ressuscita trazendo salvação a todo aquele que nele crê. 3 blocos. E esse bloco do meio, do discipulado, é muito interessante porque ele está emoldurado. Pense num sanduíche com muito recheio, com carne, com salada, com maionese, com tudo de bom. Pense num belo sanduíche, ele é fechado por pães dos dois lados. É a moldura do sanduíche, é aquilo que começa o sanduíche e o que termina o sanduíche. Esse bloco do Evangelho de Marcos é como um sanduíche. E ele inicia e fecha com 2 situações muito semelhantes, porque as duas envolvem a cura de cegos. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, a partir do verso 22, você vai encontrar uma cura de cego. E é uma cura de cego muito interessante. Por quê? Porque ela é por etapa. Lenta, demorada, complexa. Nessa cura de cego, acontece que alguém traz um cego para Jesus e Jesus toma o cego pela mão e o leva até para fora da cidade. Curioso isso. Jesus leva o homem até fora da cidade. Quando chega lá, Jesus cospe e com a sua saliva ele toca os olhos do cego. E ele pergunta para o cego se o cego está vendo. E o cego diz assim: eu vejo os homens, mas eles são como árvores andando. E aí Jesus então toca de novo. E aí o cego passa a ver, numa sinalização muito clara, nesse início de ensino sobre discipulado, que é preciso que nós passemos a ver. E que esse caminho para nós recuperarmos a visão é um caminho difícil, lento, em etapas, nem sempre é de uma vez. Para nós podermos enxergar quem Jesus é, para nós podermos enxergar o desafio do discipulado, às vezes é preciso que Deus trabalhe conosco em mais de uma ocasião. Há pessoas aqui que têm essa história. Há pessoas aqui que se converteram de uma vez. Há pessoas aqui que se converteram no processo. É preciso que todos nós vejamos quem Jesus é e o que Ele quer das nossas vidas. Uma cura de cego em etapas, lenta, complexa, esquisita. E aí quando chega no final desse grande bloco sobre discipulado, a cura já aponta na direção da maturidade. Por quê? Porque esse cego não precisa passar por nenhum ritual, por nenhum toque. Na verdade ele diz: eu quero ver, e Jesus responde: vá, sua fé te curou. Mostrando que entre aquele primeiro cego e o segundo, muita coisa já melhorou. Muita coisa já avançou. A gente já cresceu. Os discípulos já cresceram e a fé se tornou muito mais madura. Essa é a primeira razão pela qual eu acho que esse texto fala de maturidade. Mas há uma segunda, que é a história em si, que é o texto em si.
Porque o texto apresenta esse cego como alguém que estava à beira do caminho. E a expressão à beira do caminho no Evangelho significa que esse homem estava à margem da sociedade. Era um marginal, porque era cego. E a cegueira, como várias outras doenças na época, era compreendida como um abandono. Deus não quer essa pessoa, por isso ela é cega. Toda doença grave sem cura era considerada uma maldição na época de Jesus. Você se lembra em João capítulo 9, quando os discípulos veem um cego de nascença e perguntam para Jesus: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Alguém fez alguma lambança e a culpa disso caiu sobre esse sujeito. E Deus o castigou, e Deus o abandonou, e ele agora é um maldito. Os cegos, os doentes, os impuros não podiam frequentar o templo, não frequentavam as sinagogas, não tinham acesso ao espaço religioso. De forma que o lugar que lhes sobrava era à beira do caminho. Quando o texto diz que esse homem está à beira do caminho, está dizendo que ele está completamente fora do ambiente religioso, já que a sociedade de Israel era uma sociedade religiosa. Mas o fato de ele estar à beira do caminho não significou que eles estivessem à margem da fé. Pelo contrário, a sua fé era muito madura. Por quê? Porque quando ele ouve que é Jesus que está passando, ele logo se levanta e grita: Jesus, filho de Davi. Quando falam para ele que é Jesus, a expressão que as pessoas usam é Jesus de Nazaré, o que em si mesmo não tem nenhuma implicação teológica. É só Jesus, um sujeito chamado Jesus, e que foi criado em Nazaré. É essa a informação que dão para o cego. Mas quando ele recebe essa informação, ele grita filho de Davi, que é a expressão do Antigo Testamento que identifica o Messias. Porque o Messias seria da linhagem de Davi, seria descendente de Davi. O cego enxergava mais que muita gente. Porque quando muitos não conseguiam reconhecer quem Jesus era, aquele cego já sabia. Enxergava mais do que muita gente. Por isso que eu acho que esse texto fala de maturidade na fé. Porque só uma fé madura sobrevive, ainda que a religião pese, ainda que o ritual não aconteça, ainda que não tenha ninguém que facilite esse processo. A fé madura resiste e sabe quem Jesus é. Por isso que Charles Spurgeon definiu fé no livro Tudo pela Graça da seguinte maneira: fé é crer que Jesus é quem ele diz ser, e crer que ele faz o que diz poder fazer, e então esperar isso dele. Olha que definição maravilhosa. Fé é isso. Esse homem tinha uma fé madura. E eu quero compartilhar com você algumas lições que nós aprendemos com ele nessa noite. Amém, irmãos? Estamos juntos? Posso continuar? Primeira lição que nós aprendemos com esse cego: que na maturidade da fé, nós aproveitamos as oportunidades que Deus dá. Porque uma oportunidade de Deus na nossa vida não pode passar. E uma oportunidade de Deus na nossa vida consiste em que Jesus esteja presente. E quando esse cego ouve que Jesus está no caminho, ele se levanta e clama. É uma oportunidade para não ser perdida. Jesus está presente, eu quero clamar, eu quero buscar, eu vou fazer isso, ainda que ninguém convide, ainda que ninguém apoie, ainda que ninguém facilite, ainda que isso não seja o óbvio, eu vou buscar. Por quê? Porque a presença de Jesus é a certeza de que a vida pode mudar. Na fé madura, nós não precisamos que circunstâncias ideais sejam criadas. Nós somos idealistas às vezes. E nós queremos que a nossa fé se dê em circunstâncias ideais. Quando isso acontecer, aí eu vou buscar. Quando eu estiver mais preparado, quando a minha vida estiver mais em ordem, quando eu tiver mais conhecimento, quando eu estiver há mais tempo. Nós criamos na nossa mente situações ideais. Eu vou pedir perdão quando a pessoa estiver mais calma. Eu vou mudar de atitude quando a minha vida estiver mais assentada. Nós sempre esperamos o ideal para agir como devemos agir. Não foi o que o cego fez. Se o momento é ideal ou não, eu sei que Jesus está presente. E a boa notícia para você nessa noite, meu irmão, é que Jesus está aqui, neste lugar. É uma oportunidade, clame! Jesus nos ensinou que todo que pede, recebe.
que todo que busca encontra, e a todo que bate, abrir-se-lhe-á. A fé madura aproveita as oportunidades, não espera. Na fé madura, eu não dependo do pastor. Na fé madura, eu não dependo do culto. Na fé madura, eu não dependo da célula. Na fé madura, eu não dependo da irmãzinha que ora pelas pessoas. Na fé madura, eu sei que Jesus está presente comigo. E em meio a uma louça que eu lavo, uma cama que eu arrumo, um texto que eu escrevo, eu reconheço a presença de Jesus e clamo, e Ele faz maravilhas na minha vida. Quando a gente tem noção da presença de Jesus, a gente ora com mais fervor. Quando a gente tem noção da presença de Jesus, a gente fala do amor dele para as pessoas. Quando a convicção da presença de Jesus toma o nosso coração, as nossas atitudes são diferentes. Porque a sua presença é a certeza de que milagres podem acontecer. Jesus está presente na sua vida. Aproveite cada oportunidade que Deus dá. Quem crê vê a vida como um palco de oportunidades que Deus dá. E a vida é marcada por milagres que Deus faz. Amém, irmãos? Segunda lição. Segunda lição que eu aprendo com esse cego é que na maturidade da fé, nós não damos ouvidos às críticas, ao desânimo e às censuras das pessoas. Nós ouvimos a voz de Deus. Foi só esse cego se levantar para clamar, já se levantaram também os do cale a boca. Cale a boca. Você não tem que falar nada. Você não tem que clamar. Quem diz que você pode incomodar o mestre? Foi só o cego começar a gritar, já chegou a turma do abafa. Porque funciona assim. Ninguém faz nada, mas você se levanta para fazer e tem 1000 pessoas para criticar. Você sabe disso. Não é fácil a gente esperar das pessoas o apoio, o reconhecimento, a valorização. Se nós dependermos do que as pessoas pensam para viver a nossa fé, nós vamos nos frustrar muitas vezes. Mas na vida da fé madura, o que as pessoas pensam pode até ser importante, mas não é fundamental. Importa o que Deus pensa, o que Deus quer. O apóstolo Pedro disse, mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Muito mais importante. O cego se levantou, as pessoas se levantaram e o texto diz, ele clamava mais ainda. Porque, meus irmãos, nós estamos olhando para Jesus. Quando a gente olha para as pessoas, não vai. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente enche o peito de coragem e segue em frente. Você não foi chamado para se espelhar nas pessoas. Elas podem ou não ser bênção na sua vida. Mas você foi chamado para olhar para o Senhor Jesus. Para dar ouvidos a Ele, fazer a vontade dEle. Nós somos de uma geração carente, que precisa de palavras de aprovação. Quando Gary Chapman escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, que é um livro muito conhecido, ele identificou que uma das linguagens de amor que as pessoas falam é a linguagem do elogio. Pessoas que precisam de elogio para funcionar. Pessoas que precisam de palavras de afirmação para seguir em frente. Pessoas que precisam do reconhecimento. Gente que diz, para que vale fazer isso se ninguém liga? Por que eu estou aqui me esforçando se ninguém ajuda? Por que eu tenho que ir se ninguém vai? Ah, mas por que eu tenho que trabalhar se só tem crítico? Por que eu tenho que dar a minha cara a tapa se a maior parte das pessoas está acomodada? É um tipo de gente que não vai se não for manivelada por alguém. Mas na maturidade da fé a gente descobre que quer as pessoas nos ajudem ou não, Cristo está conosco. E desde que Ele nos aponte o caminho, nós vamos. Porque Ele é a razão da nossa vida. E agradá-lo é tudo que nós desejamos. Nós não queremos nada menos do que viver uma vida que agrade ao Senhor. Que o honre. Que o glorifique. Ele deu a sua vida por nós. Ele não merecia morrer naquela cruz como um criminoso. Mas ele tomou o nosso lugar. Tomou o meu lugar. Tomou o seu lugar. E se você acha que não é um criminoso porque nunca foi para uma cadeia ou porque nunca cometeu um crime que ferisse a Constituição do país,
É importante que eu lembre você que todos os seus atos de justiça são como o trapo da imundície diante do Senhor. Todos somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos do Senhor, do seu amor, da sua graça. E quando Ele diz para nós: tu és meu filho amado, em quem tenho muito prazer, esta palavra aplaca a nossa carência. Essa palavra preenche o coração. Essa palavra vale. E a partir de então, não importa. Perguntaram para George Miller: George Miller, qual é o segredo do seu sucesso ministerial, da sua vida tão abençoadora, de tantos milagres? George Miller colecionou 2.000 histórias de respostas a orações que ele fez no seu ministério. E ele respondeu: um dia, George Miller morreu para George Miller. E desde esse dia, eu vivo para Jesus. É um bom testemunho. É um grande desafio. Terceira lição. Terceira lição que nós aprendemos com esse cego é que na maturidade da fé, os nossos recursos não são mais a nossa fonte de segurança. Veja o que acontece na vida desse cego. Aquela turma do deixa disso agora diz: ânimo, homem. Porque é assim que é, não é? Gente que um dia torturou, outro dia está abraçando. E aí o povo diz: ânimo, levante-se, o mestre te chama. E aí o texto diz que o cego faz o quê? Lança a sua capa. Eu não vou gastar muito tempo aqui falando com você sobre a importância da capa na vida de um cego. Era tudo que ele tinha. A capa que ele usava para sentar-se ao chão, a capa que ele usava para proteger-se do frio, do vento, as tempestades de areia na região desértica. A capa era tudo que um cego tinha e o símbolo máximo da sua mendicância. Quando ele ouviu falar que Jesus o chamava, ele lançou fora a sua capa. Porque quando Jesus entra na nossa vida, todos os fatores de falsa segurança que nós amávamos tanto, a que nós nos apegávamos tanto, perdem a sua importância diante da glória de Jesus. A Bíblia fala do reino de Deus como uma pérola de grande valor, que a gente encontra, vende tudo que tem e adquire. Há uma parábola do reino que Jesus contou, que diz que é como um homem que encontra um tesouro no campo, e ele vai, vende tudo que tem e compra o campo. Porque eu não quero só o tesouro, eu quero o campo, eu quero tudo, eu quero entrar nessa vida. Jesus é a pérola de grande valor. E quem encontra Jesus encontra tudo. C.S. Lewis escreveu. Na verdade, essa frase não é dele. Essa frase aparece no livro Surpreendido pela Alegria como uma citação. Ele atribui essa frase a um velho escritor que ele não nomina. E eu já citei várias vezes aqui, que diz o seguinte: aquele que tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem Deus. Porque quando Deus entra na nossa vida, a nossa segurança é Ele. A nossa torre segura é Ele. A nossa rocha é Ele. A nossa fortaleza é Ele. Ele é o socorro bem presente na tribulação. É Ele que faz a obra. É Ele que sustenta a vida. É Ele que põe o pão na mesa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer um pão de dores, pois Ele dá aos seus amados até enquanto dormem. O Senhor é a providência da nossa vida, irmãos. Ele é a nossa segurança. A capa que era tudo que eu tinha, agora não é nada, porque eu encontrei o Senhor. Ânimo, Ele te chama. Ânimo, levante-se, não tenha medo. Deixe Deus cuidar de você. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ele fez o céu e a terra. Vocês conhecem a história de Jim Elliot, um missionário que começou um trabalho entre os Alcans e foi morto pelos Alcans numa emboscada que prepararam para ele. Esse missionário, cuja história é lindíssima, depois a sua esposa continuou o trabalho dele entre os mesmos índios para levá-los ao conhecimento de Jesus, uma história extraordinária. Disse o seguinte certa vez: não é tolo aquele que larga o que não pode segurar para pegar firme naquilo que não pode perder.
Jim Elliot, Morto pelos Alcas. Não é tolo aquele que larga o que não pode segurar. Você não pode segurar tudo que você tenta abraçar, meu irmão. Não dá. Você quer abraçar o mundo e fica sem a alma. Não é tolo quem larga o que não pode segurar para pegar firme no que não pode perder. Nós não podemos perder o Senhor. Nós não podemos perder essa segurança que Ele dá. Essa é a segurança que nós temos. Quarta lição que eu aprendo com esse cego. Que na maturidade da fé, a gente tem prioridade na vida. E as nossas prioridades estão claras para nós. Não é curioso que Jesus pergunte para o cego: o que você quer que eu faça? Não é curioso? Há duas razões para essa pergunta. Primeira, contextual de novo. Você não pode esquecer que nós estamos num bloco em que Jesus está decidido a tratar discipulado na vida dos discípulos. E o discipulado é uma decisão da vontade. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem que querer, irmão. Se você não quiser, não vai. É uma decisão da vontade. Se alguém quiser, negue-se. Se não quiser, siga a vida. Não tem como ser diferente. Ninguém vai obrigar você. A vida cristã é um convite. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O discipulado é um passo da vontade. Eu quero servir. Eu quero andar com Jesus. Eu quero que Ele seja tudo na minha vida. Eu quero que Ele tenha o primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Qual é a sua prioridade hoje? O que é que move o seu coração? O que é que você pediria a Jesus numa noite como essa? Cuidado. Há um provérbio chinês que diz: cuidado com o que você deseja, isso pode se realizar. Nós precisamos ter prioridade na vida. E a nossa prioridade é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E a última lição, quinta, com ela eu termino. Quinta lição que eu aprendo com esse cego é que na maturidade da fé, mais importante que o milagre é seguir Jesus pelo caminho. É como o texto termina. O texto termina dizendo que imediatamente aquele cego recuperou a visão e logo seguiu Jesus pelo caminho. Diferente do que aconteceu na história dos 10 leprosos. Quando 10 foram curados e apenas um voltou para dar glória a Deus, Jesus perguntou: não eram 9, não eram 10 ao todo? Onde estão os outros 9? O Rubem Alves, numa das crônicas que você encontra num livro chamado Retorno Eterno, diz o seguinte: ele que já foi pastor, que já foi ateu e que hoje não sabe o que é. Os homens não querem a beleza de Deus. Eles querem o seu poder. O que lhes interessa é o milagre. Não é a verdade sobre nós. Amém, irmãos? Nós queremos o Senhor. Andar com Ele. Viver nele. Seguir nos seus passos. Fazer a sua vontade. Mais do que o milagre, nós queremos a intimidade. Mais do que a solução, nós queremos a missão. Mais do que ver o poder de Deus se manifestar, nós queremos viver no amor de Deus. Seguir pelo caminho. Na maturidade da fé, eu tenho menos preocupação em que Deus faça milagre na minha vida e mais preocupação em que eu seja um milagre nas mãos de Deus. Uma bênção. Seguir Jesus pelo caminho. A minha vida agora é outra. Eu tenho outras coisas para pensar. Eu tenho outra vida para viver. Eu tomei a minha cruz. Se o caminho do mestre é a cruz, o meu também é. Se o caminho do mestre é a cruz, o do discípulo também é. Nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. E essa é a maturidade da fé. Que eu e você sigamos pelo caminho. Que eu e você amemos o Senhor. Que eu e você falemos dele onde quer que nós estejamos. Que eu e você sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Revela a tua presença em nós. De modo que fique tão evidente o teu cuidado, a tua proteção, a tua provisão, que nós não temamos.
nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade. O Senhor é bom e o Senhor é conosco. E nós não queremos nos apartar da tua presença. Como disse o salmista, para onde irei da tua presença? Para onde fugirei dela? Queremos viver na convicção da tua presença. Queremos reconhecer-te em tudo, cada detalhe da vida, aproveitar cada oportunidade que o Senhor dá. Livra-nos, Senhor, do marasmo, da comodidade. Dá-nos fazer a tua vontade. Faz-nos crentes que não se abalam com a opinião alheia, mas que desejam agradar ao Senhor. Meu Deus, meu Deus. Faz-nos crentes que já não se apegam mais às capas, porque a segurança vem do Senhor e não das circunstâncias e não dos recursos dessa vida. Faz-nos crentes que têm prioridades claras. O Senhor em primeiro lugar, a família, recursos, bens materiais, tudo isso em último lugar. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhor, faz-nos crentes que sigam Jesus pelo caminho, que andem como Ele, que falem o que Ele falou, que ensinem como Ele ensinou, que vivam no poder do Espírito que Ele deu. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.